projeto de lei que muda o Código Penal inclui uma alteração que oferece risco à infância. É a proposta que tramita no Senado de reduzir a idade mínima para o consentimento sexual. Hoje é de 14 anos e, se a medida for aprovada, passará a ser de 12 ou até 10. Isso pode incentivar a pedofilia, uma preocupação de especialistas que repudiam o projeto. Hoje, a lei determina que qualquer tipo de relação sexual com um adolescente menor de 14 anos é considerado um estupro presumido. Já o projeto de lei do ex-senador José Sarney, que altera o Código Penal, o consentimento passa para 12 anos. E a proposta vai além. Existem alguns destaques apresentados para serem analisados em plenário, em que reduz para menos ainda, 10 anos de idade. É um absurdo. É um óbvio absurdo. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente trata que até os 18 anos o adolescente é uma pessoa adulta em formação. Se até os 18 anos ele é uma pessoa em formação, ele não tem consciência até os 18 anos se ele tem maturidade ou não para realizar aquele ato sexual. Sexo é uma prática de adultos, não deveria ser autorizado sequer o consentimento para menores de 18 anos. Indignação também da pediatra e educadora Marina Lemos. Segundo a especialista, há uma incoerência no projeto. Como, por exemplo, o adolescente não é julgado responsável para assumir um trabalho legalizado. Isso não pode. Se comete um ato infracional grave, antes dos 18 anos, ele não pode ser imputado da responsabilidade dos seus atos. Então, aquilo que envolve uma responsabilidade, assumir o trabalho feito, a ação feita, o adolescente não pode. Só que ele vai ser permitido, por esse projeto de lei, que aos 12 anos, que ainda para muitos é infância, que ele assuma uma decisão que visa o prazer do outro. Então, a incoerência que eu vejo é assim, como para alguns atos ele não é responsável, aqueles que realmente envolvem uma responsabilidade, uma decisão, e para outros atos que envolvem o prazer, ele é julgado responsável. Para a psicopedagoga Anita Carvalho, a proposta gera prejuízo à segurança da criança. Uma criança, para ela se desenvolver em todas as suas fases, né, tanto maturação cerebral como biologicamente, ela necessita do quê? De uma segurança. E qual segurança a criança vai ter se ela é exposta? Um projeto que não deveria nem estar sendo discutido. Porque primeiro que ele infringe também o Código Penal, ele infringe o ECA e todos os direitos que as crianças conseguiram conquistar. Então ele já é um projeto que não deveria nem ser abordado. Mas uma vez que ele vai ser discutido, que ele seja repudiado. Outra preocupação é com a gravidez na adolescência. No Brasil, a taxa é de 62 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000 jovens, na faixa etária entre 15 e 19 anos, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. O índice é maior que o dado mundial. Junto com esses números, a questão do estupro. A cada 4 horas, uma menina com menos de 13 anos é agredida por um conhecido. O estudo mostra que parte significativa desse crime é de vulnerável, um total de 53,8% das vítimas. Se eu facilitar essa lei, então o risco é toda a probabilidade que aumente esses números, que aumente a gravidez na adolescência, com os riscos para a saúde da mulher, para os riscos para a saúde do bebê, para os riscos e para as dificuldades do entorno familiar. Esse projeto de lei vai contra a dignidade da criança, que ele não passe. Abre aspas, o projeto foi criado de forma covarde, tentando impor uma falsa ideia de proteção, quando na verdade visa a real possibilidade de legalização desse crime. Fecha aspas, crime de pedofilia. As palavras são da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O objetivo que eu vejo é facilitar realmente, né, que esses pedófilos fiquem impunes.
Esse é o objetivo. Então, eu acredito que é necessário que abra uma discussão para que isso não aconteça. Você verifica que, ano a ano, os crimes sexuais vêm aumentando, né, cada vez mais pérfidos e mais cruéis, e, infelizmente, eles simplesmente deixarão de ser punidos. Mais pedófilos soltos e mais impunidade e mais sensação de insegurança na sociedade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações, André. Púcio, uma alteração que preocupa boa parte da sociedade. Ao meu lado está o cientista político Marcos Paulo Candeloro. Candeloro, qual que seria o principal objetivo dessa mudança, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Pulse. Boa tarde, André. Amigos telespectadores, sempre um prazer falar aqui na Clube. O objetivo da mudança é puro e simples. É minar uma das estruturas principais da sociedade brasileira, que é a família, que já vem sendo minada há muito tempo. Você destruindo a legabilidade do consentimento da criança, você minando a legabilidade dessa idade, você mina um dos principais fatores, que é o controle parental sobre a atividade dessa criança. Então, com certeza, um dos principais fatores é minar a legabilidade, a tutela, a chancela da família sobre as atitudes da criança. A proposta pode ser vista, inclusive, como um facilitador à pedofilia? Com toda certeza, até porque o menor é vulnerável, tanto psicologicamente, cognitivamente, quanto de formação de caráter, quanto de formação como pessoa em si. Então, com certeza, mina, sim, também a legabilidade de uma acusação de pedofilia. Ou, como disse o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, nós não temos mais meninas de 12 anos de idade, nós temos mulheres de 12 anos de idade. Olha o absurdo ponto que se chega a uma declaração dessa. A gente fala, inclusive, de um aumento, talvez, no número de estupros também. Com toda certeza. E aí a alegação do estuprador sempre será que houve consentimento. E como provar o não consentimento? Se torna cada vez mais difícil para a polícia, para o judiciário, provar que houve, de fato, estupro quando se diminui a idade de consentimento. Candeloro, essa mudança impacta também o número já alto de gravidez na adolescência. Além de tudo, é preciso entender que a gente está falando de uma questão de saúde pública. De saúde pública, com toda certeza. Se já temos dificuldade de controlar a gravidez com idade de consentimento de 16 anos, imagine quando reduzirmos para 12 anos. Então, a dificuldade de aplicação de métodos contraceptivos vai ser cada vez mais difícil. Por quê? Porque muitas das vezes a criança não sabe do que está falando, não sabe do que se trata e não sabe como prevenir. Há uma incoerência nesse projeto em que a responsabilidade dos atos é aplicada a partir dos 18 anos e a idade sexual apresentada é de 12, 10 anos. Sim, com certeza. Há uma grande incoerência nisso, porque, afinal de contas, se for dessa maneira, então nós vamos reduzir a idade penal de aplicação de outros elementos também para 12 anos, 10 anos, se reduz cada vez mais e aí nós teremos presídios que são verdadeiras creches. São verdadeiros colégios de Fundamental 1 e Fundamental 2. Não faz sentido algum. A população da macro-região pode cobrar aí os seus políticos, os seus parlamentares, para que essa mudança não aconteça? Ela não só pode, como deve. E há representantes aqui que são terminantemente contra, que tiveram uma votação extremamente expressiva. Então, na Alesp, não só os representantes da macro-região, mas os representantes que foram extremamente bem votados na macro-região. E eu cito aqui, por exemplo, na Alesp, a Janaína Pascoal, que é terminantemente contra esse projeto. Eu cito, por exemplo, na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é próximo ao presidente, que também teve uma votação muito expressiva em Ribeirão Preto, que podem e devem ser cobrados para que esse projeto, esse absurdo, não passe. Tá certo, Candeloro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouquinho a gente volta com as últimas informações. É com você, Pucci. Ok, André.